Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Céu da Semana. É muito céu aí. E esse Céu da Semana começa com bastante frio, né? Com um céu bastante gelado. E para começar hoje o Céu da Semana, vamos trazer aí algumas leituras das posições astrológicas, dos trânsitos que observamos do período de hoje, dia 27, dia 28 de junho, até domingo que vem, dia 4 de julho, já encerrando o astrologicamente intenso mês de junho de 2021, com uma semana igualmente intensa e digna dessa força astrológica peculiar desse ano de pandemia que não termina. Vamos lá. Então, para começar essa semana que ainda está sob os auspícios da lua cheia, semana passada tivemos a lua cheia no signo de Câncer. E essa lua no signo de Câncer, o Sol em Câncer, teve a lua em Capricórnio. Sol e Lua em oposição a cada lua cheia, ativando um dos eixos de experiência para a nossa vida. O eixo Câncer-Capricórnio nos ativa as relações com o passado, as relações com a família, com os laços afetivos, em confronto com as responsabilidades cotidianas, com as coisas práticas que Capricórnio nos traz no dia a dia. E essa temática vai durar até a próxima quinta-feira, dia 1º, quando a lua cheia dá lugar à sua fase minguante. Então, nesse período, a gente ainda está com as características típicas de uma lua cheia, que é o astral ativado, o astral intensificado pela energia da lua, e ainda trazendo a temática do confronto ou harmonização da nossa vida privada com a nossa vida pública. Então, essa lua cheia entre Câncer e Capricórnio nos traz o desafio de harmonizar e conciliar as questões íntimas com as responsabilidades com os demais. Então, muita atenção até quinta-feira para ter muita perspicácia de saber conciliar, saber harmonizar as questões domésticas com as questões de trabalho, as questões que envolvem as pessoas próximas com as outras questões que envolvem as coisas, as tarefas e as responsabilidades assumidas por questões práticas. Essa é a tônica desses últimos dias agora, hoje é segunda-feira, que vai até a quarta-feira. Na quinta-feira, a Lua vai ceder a sua fase para o ciclo minguante. Todo o ciclo minguante da Lua é um momento de recolhimento, de revisão, de tirar o time de campo para refletir e ponderar. Então, não é um período favorável para novos empreendimentos, para novas iniciativas. É um período de desacelerar. Toda fase minguante no mês lunar nos convida a desacelerar. E essa desaceleração neste ciclo específico que inicia no dia 1º de julho, quinta-feira, é um ciclo minguante que ativa a energia de Câncer e de Áries. Esse é o momento de aliar a coragem de Áries com a doçura de Câncer. Esse é o momento da gente ponderar sobre como que nós conseguimos as coisas. Nós podemos conseguir as coisas com firmeza, com determinação, mas é importante refletir sobre as motivações que temos por detrás de cada ação nossa, para que as motivações sejam amparadas por um senso de justiça. Então, essa é a tônica dessa lua minguante de Câncer e Áries, que nos traz a oportunidade de conciliar a sensibilidade à firmeza na nossa ação. Esse momento de lua minguante, que inicia
no dia 1º, agora quinta-feira, vai se estender por uma semana até o próximo dia 8, na semana que vem. Então a semana que vem também estará, em boa parte, regida por essa mesma tônica, essa mesma energia. Aproveitem para testar a firmeza de vocês, não em novos empreendimentos, mas em ações que procurem desacelerar a correria do dia a dia, aliados com a sensibilidade de refletir, de sentir o porquê fazemos o que fazemos. Essa é a mensagem, o recado dessa fase minguante que vai iniciar no dia 1º. Porém, além deste aspecto lunar, pessoal, a gente tem outros dois trânsitos na semana que estamos iniciando agora, que são bastante tensos. E os dois dizem respeito ao planeta Marte. Nós temos no dia 1º também o alinhamento entre Marte e Saturno, numa oposição perfeita, que já começa agora, nesses dias, tipo amanhã, que é terça, e vai chegar ao seu ápice no dia 1º. Essa oposição de Marte com Saturno coloca em colisão duas energias bastante duras. Marte, enquanto a energia da coragem, a energia da determinação, da ação, versus a energia de Saturno, que representa a força da responsabilidade, a força dos compromissos assumidos e os limites. Saturno nos traz muito a temática de até onde nós podemos ir. E o Marte é a nossa força de avançar, de pegar e ir. E essas duas forças vão travar um confronto, uma oposição de energia bastante dura e que vai nos causar muitas prováveis discussões evitáveis. Então o recado desse ciclo, desse aspecto que tem o seu ápice no dia 1º, mas ainda vai se estender até o início da semana que vem, precisaremos de muita inteligência, de muita perspicácia para evitar alguns atritos e confrontos perfeitamente evitáveis. Mas fundamentalmente esse evitar vai ser possível quando ponderarmos acerca do limite das coisas e não confrontarmos o limite. O limite que Saturno representa, ele vai ser atritado, vai ser confrontado por Marte, mas não para que a gente confronte todos os limites das coisas, mas para que a gente reflita sobre o que vale a pena confrontar ou não, o que vale a pena a gente trazer à pauta, à tona, ou o que vale a pena a gente ponderar e até mesmo botar panos quentes. Marte não nos convida à guerra nesse momento, ele nos torna possível com um monte de confrontos, mas a sabedoria que Saturno representa nos convida, por outro lado, a ponderar. Dentro de um ciclo de lua minguante, nada mais sábio do que desacelerar também neste confronto e selecionar com muita sabedoria o que vale a pena ou não confrontar. Este é o principal dessa tensão de Marte com Saturno, e ele vai se estender a sua influência até o início da semana que vem. Sendo que Marte também rege a nossa coragem. E esse momento que inicia agora, com essa oposição, nos incentiva a ter coragem para escolher, né, o que a gente vai aceitar de limitação. Porque muitas limitações que a gente tem são uma aceitação passiva. E nessa oposição com Marte, o Marte nos convida a selecionar bem o que a gente vai aceitar ou não. Porque o lado positivo dessa oposição é que, baseado numa reflexão, numa ponderação, nós todos podemos escolher não aceitar mais coisas que nos limitam, que nos bloqueiam e que nos travam a passagem. Esse é um momento muito bom para que essa seleção, essa escolha, nos revele limitações a menos, que podemos não mais aceitar. Então,
Então aproveitem para se limitar menos com essa coragem, com essa força que o Marte nos outorga a partir desse aspecto. O segundo aspecto que nós temos também nessa semana, que também envolve Marte, é a quadratura que Marte vai estabelecer com Urano a partir do dia 4. Na verdade, o dia 4 é o epicentro, a gente vai começar um pouquinho antes, e no dia 4 começa o ponto mais forte, que vai se estender até a semana que vem. Essa quadratura é um aspecto bastante agressivo por duas razões. Marte é o deus da guerra, Urano é o deus do céu, e Urano é o contrário de Saturno, né? É tudo o que rompe os limites, tudo que rompe o convencional e busca intensamente o novo, busca o inovador, o futurista. E Marte em quadratura com Urano utiliza essa força, essa coragem, essa determinação de Marte para buscar romper aquilo que nos trava. É diferente do que nos limita, né? Porque o Urano ele é muito libertário. Ele não fala tanto da temática de limitações, ele fala da temática de liberdade. Então, a força de Marte vai se extravasar com essa quadratura com Urano em situações potencialmente explosivas. Então, muito cuidado, porque durante a vigência dessa quadratura com Urano, nós podemos observar uma incidência maior de acidentes, uma incidência maior de situações explosivas, inclusive entre as pessoas, inclusive entre o humor, o astral, entre as relações humanas, que podem se apresentar sob uma aura bastante elétrica, explosiva. Lembrando que Urano rege todas as questões de eletricidade, as questões Marte com Urano tem muito a ver com incêndios. Isso não necessariamente predispõe incêndios físicos, mas também incêndios de situações que envolvam curto, circuito, situações de atrito que gerem fogo, mesmo que seja algo psicológico. Então, muito cuidado, porque na vigência deste ciclo, quando eu falei acidentes, situações indesejadas, oriundas de falas impensadas, movimentos impensados, impetuosidades mal escolhidas, fora de hora, e boa intenção para mudar coisas que também fora de hora, podem gerar grandes problemas. Então, esse ciclo de Marte com Urano, que vai durar até a semana que vem, predispõe, ou melhor, recomenda muita cautela, muita ponderação antes de agir, pensar duas vezes antes de agir e antes de falar, porque as faíscas estão acesas, estão presentes e podem iniciar incêndios. Também, ou principalmente entre as pessoas, muito cuidado. E o recado, sempre a virtude complementar desses ciclos mais tensos. Nesse caso, poderíamos indicar a paciência e a tolerância. Tudo aquilo que é diferente, Urano, tudo aquilo que é não convencional, precisa ser lidado com paciência, com tolerância, para se evitar esses atritos evitáveis. Então, muito cuidado com esse aspecto, que é um aspecto tenso, que vai durar ainda por vários dias. E para fechar, essa é uma semana com poucos aspectos. Então, um terceiro e último aspecto para a gente considerar vai ser no dia 4, no domingo, o estabelecimento de um sextil de Vênus, que está em Leão, com o nó do norte, que está em Gêmeos. Atenção, esse é um aspecto bastante benéfico, e todos os planetas que fazem aspectos com o nó do norte nos dão uma tônica especial para o direcionamento da nossa vida como um todo, ou das nossas ações no dia a dia. O nó do norte está em Gêmeos. É um momento de todos nós tomarmos consciência sobre o sentido daquilo que estamos fazendo, de conhecermos para onde nos leva as escolhas que fazemos hoje
e de procurarmos entender o propósito da nossa existência e as consequências das nossas ações. Isso aí é uma tônica geral do Nó do Norte em Gêmeos, que a gente está vivendo agora durante as semanas desde que passaram até que vem. Mas agora, nesse ciclo que começa no dia 4, nós temos um sextil, um aspecto muito favorável, do nodo com o planeta Vênus, o planeta do amor. E isso é algo muito bom, porque a força que, a partir de domingo, que aí vai valer mais para a semana que vem, vou ter que repetir esse aspecto semana que vem, a força que vai nos orientar durante vários dias vai ser o amor, né? Ou seja, nós temos um período muito favorável de o coração ir parar na ponta da chuteira, né? Ou seja, se posicionar como a força motriz das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas ações. Então, nesse alinhamento de Vênus com o nodo, aproveitem para colocar o coração na ponta da chuteira e colocar muito amor naquilo que escolherem fazer. Muita atenção, porque esse é um período muito importante para nós decidirmos bem, para nós nos envolvermos emocionalmente com as pessoas e com as coisas mais importantes da vida. O Nó do Norte não nos fala da ação cotidiana vulgar, ele nos fala dos grandes movimentos de ação da vida. Só que esses grandes movimentos, essas grandes questões da vida, elas se amparam em ações cotidianas. E essas ações recebem a influência de cada um dos planetas ao longo do tempo. E agora é a vez de Vênus. Atenção, aproveitem que é um período de muito coração, muita nobreza que pode ser desenvolvido a partir desse ciclo do dia 4. Teremos que voltar a falar sobre ele, porque o dia 4 já é domingo, final do período que estamos lendo agora. E para fechar, lembrando que vamos agora iniciar uma nova sessão aqui do programa Meio do Céu, que é a sessão spoiler. Spoiler para a semana que vem. Semana que vem vamos falar sobre o encontro de Marte com Vênus. Para daqui a mais ou menos 2 semanas vai acontecer uma conjunção de Marte com Vênus. E isso acontece a cada 2 anos, mais ou menos. A última vez foi em 2019. E a próxima, depois dessa, vai ser apenas em 2024. Então, este encontro de Marte com Vênus é um encontro entre polos, não contrários totalmente, mas polos complementares. Marte é a força da ação e Vênus é a força do amor. E eles se encontram a cada tanto para iniciar um novo ciclo. A deusa do amor e o deus da guerra retomam uma nova temática. A temática anterior, de 2019, foi a temática virginiana. E agora eles vão se reencontrar sob a égide de Leão. Não vou falar mais agora, o spoiler já foi dado, mas a questão que ambos estão trabalhando no signo de Leão é a questão do amor próprio. Em especial Vênus em Leão, que acaba de ingressar na sua temporada leonina, Vênus nos traz a tônica, os valores do ego. E todas as questões de amor próprio ganham o seu momento de serem trabalhadas. Isso cabe falar nessa semana, porque estamos vivenciando a temporada leonina de Vênus, mas se preparem que na semana que vem e na outra teremos que voltar a falar sobre o grande encontro de Vênus com Marte. Essa semana temos só isso. Poucos aspectos e aspectos bastante duros e fortes. Aproveitem para se renovar, aproveitem a fase minguante que se aproxima para olhar para dentro e se recolher um pouco e planejar e fazer uma retrospecção para que o próximo ciclo, que virá na outra semana, possa ser novo e melhor. Um grande abraço a todos, foi um privilégio ter estado com vocês. Tenham uma excelente semana sob a bênção de todos os astros. Até mais. Tchau!